Olá! Você sabia que os livros da Bíblia foram escritos por mais de 40 escritores e que compreendeu um período de mais de 1000 anos? Se você quer saber um pouco mais, fica comigo até o final desse vídeo. Sejam bem-vindos! Nós estamos no Conexão Bíblia e no vídeo de hoje vou comentar sobre o período em que a Bíblia foi escrita. Mas, antes de mais nada, eu te faço uma pergunta. Você já ouviu falar no distanciamento contextual, cultural, autoral, linguístico e temporal que existe entre nós e a produção dos textos bíblicos? Só para você ter uma noção, o último livro da Bíblia, o Apocalipse, ele foi escrito por volta dos anos 90 depois de Cristo, ou seja, há quase 2000 anos. E Gênesis, então, o primeiro livro, ele foi escrito aproximadamente há 3500 anos. É isso mesmo. E o tempo não é o único distanciamento. Nós temos a questão cultural, que é completamente diferente da nossa. Quanto à questão autoral, nós não conhecemos nenhum escritor e temos ainda o distanciamento linguístico, ou seja, os idiomas em que a Bíblia foi escrita originalmente, que é o hebraico, o aramaico e o grego, também não foi o nosso. Tem um vídeo aqui no canal explicando sobre esse tema. Eu vou deixar um link dele aqui na descrição. É muito importante nós buscarmos conhecer esses fatores de distanciamento e compreender essas diferenças para que tais distanciamento ou como alguns teóricos e escritores sugerem, esse abismo, ele não venha a ser uma barreira para a nossa compreensão do texto bíblico. Os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, são chamados de Torá pelos judeus e conhecidos também por nós cristãos por Pentateuco. E eles podem ser datados entre 1400 a.C. E o último livro, o Apocalipse, data aproximadamente do ano 90 depois de Cristo. O formidável é que, embora a Bíblia tenha sido escrita durante um longo período e por escritores diversos que frequentemente não se conheciam, muitos deles viveram em épocas diferentes, locais diferentes, ainda assim revela-se uma fantástica unidade de pensamento. É unânime a concordância dos escritores sobre temas como a condição pecadora do homem, a sua incapacidade de salvar a si próprio, a vontade de Deus de salvar o homem por meio de Cristo, salvação esta por meio da fé. No Antigo Testamento, um Deus de aliança com Israel, através de Abraão, de Moisés, de Davi e, posteriormente, no Novo Testamento, a nova aliança por meio do sangue de Cristo. A tipificação das festas, cerimônias, sacrifícios no Antigo Testamento se cumprindo em Cristo e na Igreja no Novo Testamento. É um exemplo? A festa da Páscoa, que tipifica Cristo como nosso Cordeiro e sacrifício pascal, entre outros. Então a Bíblia, ela não foi dada pronta. Ela passou por um processo de formação. Paulo declara em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, que toda a escritura é inspirada por Deus, ou seja, o Antigo e o Novo Testamento. Embora, quando Paulo declarou isso, ele estava se referindo ao Antigo Testamento, uma vez que o Novo Testamento ainda estava sendo produzido. Mas ele, Paulo, e os outros escritores, eles tinham convicção que haviam sido escolhidos para dar continuidade à escrita de livros inspirados que posteriormente formariam o cânon do Novo Testamento. O próprio Jesus declarou aos discípulos que o Espírito Santo os guiaria a toda a verdade. Eles compreenderam e registraram. Os livros da Bíblia foram escritos por homens, porém, isso se deu
por inspiração, que é a operação do Espírito Santo, assim como declara Davi em 2 Samuel, capítulo 23, verso 2. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio. A sua palavra estava na minha boca. A formação da Bíblia, como a encontramos hoje, se deu por um processo chamado canonicidade, que determinava quais seriam os livros sagrados legítimos, ou seja, os livros canônicos, aqueles que a Igreja reconhecia como inspirados por Deus, o que ocorreu somente no final do século I depois de Cristo. Após a destruição do templo, o judaísmo, orientado por um centro de estudos bíblicos na cidade de Jânia, Palestina, embora chamado aí tradicionalmente de Concílio de Jânia, tem sido defendido possivelmente como apenas um processo orientado por eruditos de Jânia, que chegaram a um consenso, o cânon do Antigo Testamento em 39 livros, os quais já eram utilizados e que haviam sido escritos em hebraico. Importante destacar que entre o profeta Malaquias, o último do Antigo Testamento, e o profeta João Batista, que é o primeiro do Novo Testamento, passaram-se 400 anos e foi produzido muita literatura nesse período. Porém, a grande maioria em grego, e no período em que não havia sido levantado outro profeta, razão pela qual nenhum livro escrito nessa época foi aceito pelos judeus como sendo inspirados, seguidos pelos concílios de Hipona Régia no final do século IV e o de Cartago no início do século V, os primeiros da Igreja cristã a reconhecer o cano que temos hoje. 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento, somando 66 livros, o cânon da Bíblia. Para a escolha dos livros que deveriam compor a Bíblia, houve critérios tanto judaicos como cristãos. Vou citar pelo menos aqui 3 critérios judaicos e 3 critérios cristãos. Vamos para os 3 critérios judaicos, exigidos para que os livros do Antigo Testamento fossem aceitos. O primeiro critério, terem sido escritos em hebraico e raras exceções aceitas em aramaico, que estão presentes no livro de Daniel, no livro de Esdras e no livro de Jeremias. Alguns teóricos eles defendem que esse argumento do hebraico não é de todo verdade, alegando que existiam livros que eram escritos em hebraicos que não foram aceitos. Porém, ser escrito em hebraico era um dos critérios, mas precisava cumprir os outros. Ou seja, todos os livros aceitos, eles foram escritos em hebraico, mas nem todo livro escrito em hebraico foi aceito quando não preenchiam os outros requisitos. Por exemplo, os apócrifos Eclesiástico e 1 Macabeus, que eram de tradição cristã e não judaica. O segundo critério, terem uma aceitação pelo uso na comunidade judaica, fator esse que permitiu a inclusão do livro de Ester. E o terceiro critério, temas religiosos relevantes do judaísmo precisavam estar presentes, como a aliança e eleição. Algumas literaturas produzidas por volta do século II a.C. e século I depois de Cristo foram consideradas tardias para serem aceitas, conhecida como apócrifos, uma vez que o último profeta Malaquias aparece por volta do século IV a.C. E durante 400 anos depois dele, até João Batista surgir, conforme aparece nos evangelhos, Deus não havia levantado profeta nesse período conhecido como período interbíblico. Portanto, tais livros não foram considerados inspirados. Ainda assim, a Septuaginta, uma tradução da Bíblia do hebraico para o grego, ela inclui os livros apócrifos, os quais são aceitos pela Igreja Católica, chamados também
de deuterocanônicos, que significa segundo cânon. Agora, vamos ver pelo menos 3 critérios cristãos para o Novo Testamento. O primeiro, a apostolicidade, ou seja, precisava ser escrito por um apóstolo ou alguém chegado a eles. O segundo critério, os escritos tinham que concordar com os ensinos apostólicos. E o terceiro critério, a universalidade, ou seja, eles já eram usados pelas igrejas. No primeiro século da era cristã, foi produzido muitos livros que também não foram aceitos, se não obedecessem esses critérios, da mesma forma que ocorreu no período interbíblico. Em muitas literaturas extra-bíblicas, nota-se claramente opiniões dos autores, que era uma prática muito comum utilizada pelos hereges. Lembramos que os evangelhos apócrifos, eles detalhavam a infância de Jesus devido curiosidades popular, uma vez que os evangelhos aceitos não traziam esses detalhes. Um outro exemplo, o Apocalipse de Pedro, chamado de pseudo-epígrafo, ou seja, atribuía-se o nome do livro a uma pessoa relevante que possuía autoridade para que se obtivesse credibilidade. Destaca-se que Cristo aceitou todo o Antigo Testamento como sendo palavra de Deus. Só no Evangelho de Mateus, Jesus faz 31 citações ao Antigo Testamento, afirmando que eles são escrituras autênticas. Isso também ocorre nos outros evangelhos de Marcos, de Lucas e de João. O Antigo Testamento ele é citado no Novo Testamento mais de 250 vezes. Veja que Jesus ele vai falar em Mateus 5 que ele não veio revogar a lei ou os profetas, mas ele veio cumprir. Em Mateus 26, ele fala da necessidade das escrituras se cumprirem, fazendo uma referência ao Antigo Testamento. Em Marcos capítulo 12, ele declara que as escrituras foram escritas sob a unção do Espírito Santo. Em Lucas 16, diz que nem um tio da lei falhará. Em suma, no contexto, apenas 4 pequenos livros do Antigo Testamento não são citados no Novo Testamento. Agora, destaca-se que o Novo Testamento não traz nenhuma citação dos apócrifos. Veja que o próprio Deus que inspirou também conduziu a igreja a reconhecer quais livros foram aceitos e inspirados, uma vez que muitas outras literaturas foram produzidas nesse contexto. Além disso, ele preservou esses inscritos. Só do Novo Testamento, mais de 5.000 manuscritos atestando a veracidade dos originais. E do Antigo Testamento, os manuscritos do Mar Morto, datados possivelmente do século III a.C. ao século I depois de Cristo. Eu observo que a idade dos manuscritos ela é controversa. Eles foram localizados em Qumran, Cisjordânia, próximo de Jericó e Jerusalém, nos anos de 1947, depois em 1951, 1952 e 1965. Nesses manuscritos não consta apenas o livro de Esther. Resumindo, a Bíblia foi escrita durante um período de aproximadamente 1.500 anos. De Moisés a Malaquias, aproximadamente 1.000 anos. Mais 400 anos de silêncio de Deus, que é o período interbíblico, e mais o primeiro século da era cristã, quando desenvolveu-se o Novo Testamento. Total de mais de 40 autores ou escritores diferentes que viveram em épocas diferentes, em culturas diferentes, e é o livro mais atestado arqueologicamente. E então, você sabia? Se você puder, abençoe o meu trabalho. Deixe o seu like, comente, assim o YouTube ele vai recomendar esse conteúdo para mais pessoas. Inscreva-se no canal e, se possível, compartilhe esse conhecimento. Eu sou o Marcos O, eu fico por aqui.
Siga por aí. Um forte abraço. Até o próximo vídeo para que nós possamos continuar em conexão.